ouvintes do terror, adeptos da seita. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo tocar fundo demais, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir, mas para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Eu não fiquei nem um pouco surpreso ao saber da existência de entidades reptilianas metamórficas em forma humana, porque fui casado com uma dessas criaturas por 5 anos. Alguns anos após o meu divórcio dessa metamórfica, me casei com uma jovem das Filipinas e passei vários anos morando com ela na ilha de Luzon, numa pequena cidade a cerca de 110 quilômetros ao norte de Manila. Enquanto eu vivi lá, fui repetidamente alertado pelas pessoas para não deixar portas ou janelas abertas à noite por causa do perigo representado pelos Azuang. A princípio, descartei a ideia de Azuang como uma superstição boba e ignorei os conselhos para manter a casa fechada à noite. Afinal, eu simplesmente não aguentava o calor. Quando perguntei exatamente o que era um Azuang, minha esposa me disse que existem certas famílias nas Filipinas, especialmente nas Ilhas Visayas Centrais, que não são seres humanos, mas sim entidades de natureza maligna, com o poder literal de se transformar em algo semelhante a um grande morcego ou ave. À noite, ela explicou, essas pessoas se transformam e voam em busca de sangue. Quando encontram uma vítima, preferencialmente humana, cravam um tipo de tromba longa na carne e drenam o sangue. Fui informado de que isso frequentemente resultava na morte da vítima por perda de sangue. Quando me contaram tudo isso, eu ri e não levei a sério. Mas eventualmente descobri que há muitas evidências de que os Ozuang quase certamente existem. A habilidade de se transformar em um Ozuang existe apenas em certas famílias das Filipinas e parece ser passado pela linhagem de sangue. Aparentemente, os membros dessas famílias notórias nunca se casam com pessoas que não sejam também metamórficas, de modo que a linhagem nunca é misturada, ou seja, nunca é diluída, com linhagens humanas normais. Eu soube pela mãe da minha esposa que ela uma vez foi vítima de um ataque de Azuang, mas felizmente acordou durante o ataque e cortou a tromba da entidade com uma faca afiada que ela mantinha sob o travesseiro. Aliás, eu descobri que muitas pessoas nas Filipinas dormem com uma faca sob o travesseiro por causa de um ataque de Azuang. Durante o tempo que eu passei nas Filipinas, descobri que o fenômeno dos Azuang é levado muito a sério por muitas pessoas, sendo quase universalmente aceito como fato entre os habitantes de algumas das ilhas das Filipinas, onde a maioria das famílias Azuang reside. Pouco antes de eu deixar as Filipinas, pela última vez, em 94, li uma reportagem interessante no Manila Bulletin, um dos jornais nacionais do país. Dizia que várias pessoas no distrito de Tondo, em Manila, haviam se tornado vítimas de ataques de Azuang e morreram como resultado. Em resposta a isso, a polícia criou o que chamaram de Patrulha Azuang, entre aspas. Era uma unidade especial da polícia, armada, cuja função era patrulhar as ruas de Tondo à noite, com ordens de atirar para matar em qualquer Azuang que aparecesse. Quando discuti essa reportagem com os moradores locais, me disseram que patrulhas Azuang eram frequentemente montadas em áreas onde esses ataques ocorriam. Tudo isso confirmou para mim a seriedade com que as autoridades tratam o fenômeno. Era óbvio que eles não viam isso como uma bobagem supersticiosa. Também li o relato de um missionário cristão que viveu mais de 20 anos nas Filipinas, no qual ele escreve sobre a realidade demoníaca, entre aspas, dos Azuang. Ele afirma ter visto essas entidades em várias ocasiões e diz que certa vez testemunhou de fato a transformação de uma pessoa na forma alada, semelhante a um morcego.
Ele afirma também ter visto várias vítimas drenadas de sangue por ataques de Azuang e sabe quão real é a existência dessas entidades terríveis. Sua crença pessoal era de que membros de certas famílias filipinas se tornam possuídos por espíritos malignos à noite e, assim, são capazes de se transformar. Quando estive nas Filipinas, também ouvi uma história sobre um homem que vivia em Manila e supostamente conseguia se transformar em uma grande cobra. A princípio, eu duvidei muito dessa história, mas eu conversei com tantas pessoas que afirmaram ter testemunhado essa transformação que eu comecei a considerar que talvez fosse verdade. Parece que não existem apenas répteis metamórficos neste planeta, mas também várias outras criaturas. Imagino que todas essas entidades se originem da quarta dimensão inferior, mas não tenho ideia de como ou por que tantas delas conseguiram se encarnar em forma humana. Em meus contatos, anos atrás, com várias entidades espirituais positivas, fui informado repetidamente de que, além das entidades não humanas negativas e destrutivas neste mundo, também há várias entidades não humanas positivas, em forma humana, que encarnam aqui para tentar contrabalancear a negatividade das malignas. Então, nem tudo é desgraça e trevas. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má E eu sou o Fê. e nós não estamos sozinhos aqui hoje, porque nós temos a honra de receber aqui o meu amigo Rick o Bardo. Opa, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Prazerzaço estar hoje aqui no Terror na Esquina. Rick, um prazer finalmente te receber aqui. Nossa, cara, tô muito feliz, muito obrigado, Fê e Má, vocês são incríveis, escuto vocês, não é mentira, não é papinho, eu escuto mesmo, a Marina sabe, eu indico, eu falo, Uhum, eu acompanho, eu gosto demais, estou sempre. muito feliz de estar participando hoje finalmente, e tô muito feliz também com a galera toda aí que tá ouvindo a gente, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por vocês apoiarem e escutarem esse podcast maravilhoso. Eu fico muito feliz por você ajudar a espalhar a palavra do terror. Você não sabe o Opa. quanto eu fico feliz com isso. E é um prazer ter você aqui no Terror com a gente, gravando essa pauta maravilhosa sobre metamorfos. Conta para os nossos ouvintes de onde você veio. Pessoal, eu sou o Rick o Bardo do Toca do Dragão. É um podcast geek nerd sobre cultura geek nerd. Então a gente fala sobre muita coisa e também falamos sobre terror. Então eu divido essa paixão aí com o Felipe e com a Má. Eu gosto muito. Também sou mestre de RPG, tenho várias mesas. Tem aí a nossa mesa de Talk of the Dead, que é uma mesa de terror zumbi. Então, se você quer uma mesa de apocalipse zumbi, pare de procurar, você já encontrou ela. E, cara, lá a gente tem um papo que é muito parecido com a questão aqui que o Fê e a Má fazem, que é deixar todo mundo num ambiente bacana, onde a gente conversa. É um papo bem entre amigos, assim, a gente se zoa, a gente fala muito. Já participei diversas vezes lá do pessoal do RPG Seguro, lá com a Má, com o Rodo, com a Paulinha, com a Gabi, com todo mundo de lá. Então, pra mim, é muito bacana realmente tá fazendo parte de mais uma esfera de alguém que eu queria muito conhecer, que era o Fê, né, cara? A Má falava muito bem do Fê, eu falei, cara, eu quero muito conhecer o Fê. Eu tô Sim. felizão, cara, muito Ah, feliz mesmo. pô, tô tímido agora. Tchau. Fico rasgando cedo pra mim, não faça isso, cara. Eu sei que eu falo pouco do RPG Seguro aqui, gente, mas tem uma mesa de RPG todo domingo na Twitch e ultimamente a gente joga também no YouTube. E o Rick mestrou uma mesa incrível pra gente, que foi o Renascer dos Caídos. Isso. Foi uma mesa de Vampiro à Máscara, foi fantástica. Então eu recomendo muito. E também jogou com a gente o Sombras, que foi narrado pela Pão. Uhum. E, sim, foi muito divertido de jogar com você. O Rick é um mestre excelente e como jogador é muito divertido de ter junto. Então eu tô assim muito feliz de receber o terror. Gosto demais de você, do jeito que você conta a história. E assim, não podia estar mais feliz de ter você aqui para contar a história junto.
Ah, poxa, que massa, cara. Agora viu, Fê? Agora eu que estou com vergonha. Aí, ó. Aí, ó. Que tímido aí, ó. Tá vendo, ó? Os links dos canais vão estar na descrição do episódio, então é só você arrastar pra cima que você vai ter acesso direto às redes sociais, Spotify, tudo, tudo, tudo na sua mão. Então, não deixe de conferir porque é muito bom. Toca do Dragão, do Mestre Rick, e o RPG Seguro com participação dele. Isso São mesmo. excelentes. Vocês gostam da gente aqui no terror, vocês vão amar as duas recomendações. Já que a gente tá aqui falando sobre lendas filipinas, cara, eu não dava nada pra histórias assim, sabe? Pra lendas regionais. Mas, cara, elas são bizarras, né? Elas escalonam pra níveis estratosféricos. Cara, eu gosto muito, sabe, Fê, quando entra quando uma lenda folclórica começa a se misturar e a se mesclar com uma lenda urbana, que eu acho que é o que o Aswang tá virando, né? Ele era uma coisa meio folclórica e ele começa, pelo relato ali da pessoa, ele parece começar assim, ficar intrínseco, mais urbanizado, vamos dizer assim. Passa, tipo, como se fosse uma espécie de história de algo fantástico, só que você não consegue mais traçar aquele limite onde o que é real e o que é, né, é contação de histórias, vamos dizer assim. Eu achei muito interessante, cara. Começou com pessoas de fora, colonizadores, mas acabou caindo na população. E, tipo, o pessoal começou a ver. Se isso foi tulpa ou se existe de fato, a gente não sabe. Mas a tulpa é a crença popular, quando muitas pessoas acreditam ao mesmo tempo, acontece. A gente já aprendeu no sobrenatural que se muitas pessoas pensam uma coisa, ela passa a existir. Sim. Acontece com o fenômeno Slenderman. Igual você falou, Rick, dele entrar em lenda urbana. É bizarro isso. E ele é muito regionalizado, porque acontece sempre em volta de Manila. Que eu acho que é uma característica que vai estar presente nos próximos relatos, é que é sempre em volta de Manila. Então, tipo, cara, é regionalizado, tá na boca do povo, o pessoal morre de medo, tem várias histórias, tem tudo pra existir. Tem tudo pra existir. Cara, é uma dois corações, né, Fê? Você quer muito que exista e muito que não exista, né? Porque ó o bicho, Fê. Ó o bicho, Sim, Fê. sim, Não dá pra querer que uma coisa dessa. Você já sim, não. pensou, Fê? Você tá dando uma volta lá em Manila, sua cidade, você tá dando uma volta lá com a sua bicicleta, né? Dando uma voltinha de magrela. Não sei como é que você chama bicicleta. Magrela, zica, bike. Enfim, dando uma voltinha de bicicleta lá e daí de repente você olha pro céu e tem uma coisa que tem uma espécie de tromba que suga o sangue e as vísceras da pessoa. Mano, É. meio Então, complexo. tipo, não espere menos, porque a gente tem até relatos de fuzileiros navais, que vai ficar um pouquinho Olha mais pra aí, cara. frente, mas, tipo, a gente tem muita gente vendo esse tipo de criatura. Pô, a Sim, gente não quer que exista, mas se existir, tá aí. Tá se aí. existir tá aí, né, cara. Temos que Tá fazer aí. um SCP pra eles, viu, Fê? É isso. Um SCP? Exatamente, um SCP. Porque Maravilhoso. manter contida essas criaturas mais Exato, cara. fundo possível. Exatamente. Eu parto do princípio da criptozoologia, né, Fê? Eu acho legal, eu estudo, mas eu quero bem longe de mim. Sim, Uhum. sim, sim. Tanto que a única criatura da nossa criptozoologia que eu faço questão de ler sobre é o chupacu de Goianinha. Os outros eu prefiro não ler Acho sobre. digno. Acho digno. Prefiro não saber que existe. Mas eu acho que, sem querer fazer o chato, mas eu acho que a Zwang não entraria como criptídeo. Ele entraria mais Uhum. como lenda urbana e folclore. Mais como lenda urbana e folclore. É, Uhum. porque ele sai do quesito animal, ele entra no quesito que vira humano. Ou forças sobrenaturais. Então já deixa ele fora da casinha de Uhum. criptídeo. Exato, ele acaba abrangendo muito, né, ele abrange muitas Isso. coisas ao mesmo tempo, dentro do folclore dele, né. Lobisomens não são considerados criptídeos por esse fator extremamente místico, né? Então, ele Uhum. volta a ser humano. É chatinho classificar como criptídeo, mas, tipo, é maneiro. Maneiro. O Fê não Sim. gosta de RPG, mas ele gosta de fazer essas classificações de D&D dos monstros. E eu acabo... Cara, perfeito, mano, É eu acho muito massa, divertidíssimo. Era muito meu massa. hiperfoco quando eu era adolescente, assistir Discovery Channel e History pra ficar assistindo. Tipo. Era Monster Hunter, se não me engano, Monster Quest, alguma coisa assim, que eles ficavam caçando criptídeos ou lendas.
E tem Uhum. hoje Destination Truth, não, Destination X, alguma coisa assim, tem na Discovery também, tipo, eles ficam caçando fantasmas e criptídeos e vão investigar lendas. E tipo, eu amo isso. Em busca do pé grande é O casa pra Sasquatch, mim. né? Legal. É. Eu curto também, eu gosto bastante de ouvir. A gente fala bastante também, cara, lá no pod sobre criptozoologia, né? Comenta muito sobre isso, fala muito também de lenda urbana, que é muito legal, que é um assunto que eu acho que é interessante, porque faz a galera sair um pouco da zona de conforto, sabe? Uhum. Inclusive, Fê, é uma coisa que eu acho legal, que eu vi que vocês fazem aqui no Terror da Esquina, que eu acho muito legal, que procurando entre outros podcasts, eu vi que só vocês e a gente do Toca tá fazendo, que é falar sobre entidades brasileiras, né? Sobre folclore brasileiro, sobre criaturas do nosso folclore, tá ligado? Pô, isso aí eu acho muito massa, tá ligado? Vocês falaram esses tempos, se eu não me engano, Putz, agora eu não vou lembrar, cara. Uma pinguari? Isso, Uma exatamente. pinguaria. Uma Sim, pinguari. Exatamente, muito fantástico, legal, né? velho. Muito legal, muito, muito legal. Então, poxa, a gente tem muito bicho louco lá fora, também tem uns bichos loucos aqui dentro, tá ligado? Pra gente ver, assim. A gente tem o costume de pensar no nosso folclore como sendo muito fofo, porque a maior parte do nosso contato principal vem de nós que moramos na cidade, né? Uhum. Mas vem do Monteiro Lobato, que fez tudo um conto de fadas, bonitinho. Deu aquela higienizada. O Sim. Mas o Monteiro nosso Lobato deu folclore uma é de bem. Irmãos Green, né? Sim, Acabou com o nosso rolê. Deu uma de Disney. Acabou com o nosso deu uma de rolê. Disney. Exato, exato. Ficou Disney. A primeira vez que eu cheguei na casa do interior e eu vi uma foto de Saci Pererê com chifre, dente, faca, nossa, eu fiquei apavorada. Uhum. É. É. E tipo, que o Boto é de fato um comedor de casadas e gosta de fazer mal pras pessoas, ele não Cara, é o uma Boto, o coisa Boto é filho da fofinha. mãe, cara. O Boto é filho Ele é da O mãe. filho da Boto mãe. ele é filho Inclusive, da Fê, mãe. eu lembro disso, da galera fazendo revolta, porque lá a população ribeirinha tava matando os botos, cara, por Eita. causa das lendas. Eu falei, meu É. Deus, mano. É, Então tem muita coisa bizarra que tá fora dos Estados Unidos e que rende boas e extremamente, tipo, bizarras histórias. Igual a gente sim, vai falar hoje aqui de uma lenda filipina. Porra, sim, o Ações, né? ilhas longe, muito longe, e que tem, tipo, histórias documentadas e que bomba nas redes sociais. Sim. O folclore filipino é muito rico, né, Fê? Até esses tempos eu assisti um filme filipino que eu indiquei, velho. Eu acho que talvez você tenha assistido também. Eu falei pra Má, que é o Lá Fora. É um filme de zumbi filipino. Eu gostei muito, cara, muito, porque eles com todas as questões de limitação de orçamento que eles tinham pra desenvolver, né? E até pegar recursos, porque que nem você falou, né? É uma ilha. Então, tudo que é uma ilha, a logística é 2 vezes mais difícil, né? Então eles fizeram Uhum. esse filme e o filme é muito bom. Foi um dos melhores filmes de zumbi que eu vi em tempos, cara. Muito, muito bom. Olha só, obrigado É pela demais. indicação. Eu Lá nunca fora. assisti e eu Uhum, adoro filmes de zumbi, então eu vou procurar pra assistir. Lá fora. uhum. Vou procurar pra Esse tá assistir. na minha lista, mas vocês estão vendo que eu não consigo acompanhar nada, né? Eu tô completamente perdida. Bora pro próximo? Bora. O Swang é um monstro da mitologia filipina que ataca mulheres grávidas. Diferente dos ataques brutais geralmente mostrados em filmes de terror, no entanto, esses monstros aparentemente se alimentam apenas da essência vital do bebê e ainda não nascido até que ele morra e a mãe sofra um aborto espontâneo. A parte assustadora é que esses monstros também são parcialmente humanos, ou seja, literalmente podem ser qualquer pessoa durante o dia. Isso aconteceu na região metropolitana de Manila, volta de 2011. A minha prima me disse: o velhinho dos novos vizinhos me perguntou se você estava grávida. Eu fiquei em choque. Eu nem tinha contado para minha família ainda. Eu tinha 21 anos e trabalhava à noite num call center. Nunca saía de casa quando estava de folga e eu só estava com algumas poucas semanas de gestação. Então eu sei que ainda não estava visivelmente grávida. Como esse velho fofoqueiro sabia?
Esses vizinhos, eles tinham acabado de chegar na cidade, vindos de uma das províncias mais conhecidas das Filipinas, onde a bruxaria e os aswangs ainda são comuns. Eles eram bastante simpáticos, então ninguém realmente tinha nada de ruim para falar sobre eles, exceto o boato desagradável de que tinham algum envolvimento com a Swang. Quando eu estava com uns 8 meses, eu estava vendo TV à tarde da noite com o meu irmão, por volta das 2 da manhã, e algo grande aterrissou no nosso telhado de zinco, com força suficiente para fazer as janelas tremerem. O meu irmão e eu nos entreolhamos com os olhos arregalados enquanto ouvíamos os passos. Sim, passos. Pararem exatamente em cima de mim. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, mas naquele momento eu chamei por deuses, santos e anjos para proteger o meu bebê. Então eu lembrei da história da minha avó, sobre como ela escapou de um ataque de Aswang, colocando um travesseiro entre as pernas para disfarçar o cheiro do bebê. Então eu fiz exatamente isso. Bom, não temos ideia de quanto tempo esperamos, segundos, minutos, mas ouvimos outro salto e então silêncio. Até hoje eu fico aliviada que meu irmão estava comigo para confirmar tudo. Ainda me custa acreditar que aconteceu e que aconteceu comigo. Então eu lembrei do velhinho fofoqueiro. Será que era ele? Algo estranho, misterioso e inacabado, suponho. Eu acho que o que dá um grau a mais nessa lenda é que ela não mata direto, né? Ela suga a energia vital e a pessoa, no caso, a mãe e até o bebê, né? Eles sofrem com isso. O bebê, principalmente, porque acaba tendo um espontâneo. Como é que você vai confirmar que foi um Aswang, mas ao mesmo tempo não mata direto, ele só rouba você? É, eu entendo, eu entendo. Cara, eu acho que, pra mim, pelo menos assim, o que é mais pesado nessa história é o fato de que, como eles falam, pode ser qualquer um, né? É um ser humano. Então, ele é um metamorfo, pode Uhum. ser qualquer um, e ele se disfarça como nós, né? Então, pra gente, ele é apenas mais um de nós, né? Então, tipo, o velhinho fofoqueiro ali que ela diz, né? O velhinho fofoqueiro. Podia ser um velhinho, cara, te oferecendo balinha, tá ligado? Toma aqui, fê, pega essas balinhas de hortelã, Sim. aí você bota 2 na boca, vai andando de bicicleta, de repente tomba no chão, entendeu? Então, Aham. tipo, você não imagina maldades de determinados, como diz, né, estereótipos de pessoas, tipo, um Sim. velhinho sorridente, uma senhorinha, uma criancinha, você não espera. Imagina você tá lá, né, Nina, na sua casa, daí você tá de boa, de repente uma criança pula estourando a janela, voando com uma tromba para tentar sugar as suas entranhas. Meu Deus do céu, né? Você não imagina isso. Eu acho que essa Hum. parte assim aterroriza muito. Isso e o que você falou, Fê. Aterroriza muito. É, então, É. é tipo, aí você tá grávida e já tem que ficar com medo do Aswang por causa do seu bebê, e você não tem um minuto de paz, né? E colocar o travesseiro entre as pernas pra disfarçar o cheiro do neném. Eu achei um método diferente de se livrar de algum tipo de lenda, né? Sim. Pra mim, o que me pega mais é que tem um bebê. Eu sou muito sensível a esse assunto de criança e perda gestacional. Então, tipo, essa parte da história me pega demais, porque é uma criatura que ameaça justamente a vida do feto, né? Eu não. Sim. De um ser A completamente pessoa. inocente, né, Má? Uhum. Uhum, completamente que tá ali, e eu sei que é muito traumático uma perda gestacional, Sim. assim, mesmo no início, pra mulher. Então, de um bebê desejado e tal. É uma parte que me pega muito. É É. bem pesado. O pessoal tá comentando aqui, né? Falou, acho que tem duas opções, que no caso seria do senhorzinho. Ou ele era um Aswang, ou ele era um velho que tinha muito conhecimento. Exato, exato. É muito normal, né, Fê, ter pessoas com conhecimento popular. Inclusive, são essas pessoas que ajudam, né, a divulgar as histórias, né? Então ele contando, ó, minha filha
Quando a avó era mais moça, né, como você, a avó sofreu um ataque de uma swang. E daí, para poder, sei lá, salvar a vida da sua mãe, que estava no meu ventre, eu coloquei um travesseiro no meio das pernas. Então isso entra na cabeça da pessoa e isso vai. São que nem as nossas crendices, né? Fê, se eu deixar o meu Uhum. chinelo virado na casa da minha mãe, ela bate em mim, né? Você sabe disso, né? Aham, aham, Porque aham. Deus o livre, né? Eu apanho Sim, com o chinelo na cruz cara, né? credo. Tipo, E a gente até né? sente mal em deixar um chinelo virado. Sim. Tem Sim. isso já incutido na gente, né. Exato, exato. Já tá encrostado, né. É que nem colocar, aquelas capas de botijão no gás, sabe, Fê, para o botijão não sentir frio. É coisa que já faz parte da gente, assim. Crescia, minha mãe tinha muitas superstições enquanto eu crescia, né. E aí depois ela entrou pra igreja evangélica, então parou de falar, não sei se ela perdeu essas superstições. Eu sei que eu quando vim morar sozinha, a primeira coisa fica olhando pra porta, que era uma das superstições que eu lembro mais dela, que é pra afastar, energias indesejadas, mal-olhadas, essas coisas. Então, ela não usa mais, mas entranhado em mim de criança, que eu acabei colocando. O que eu só não entendi o que que você estava colocando na frente da porta pra poder Ah, uma carranca. Tem uma ah, carranca uma aqui virada carranca. Uhum. pra frente Macarrão, da porta. legal. Uhum. A primeira coisa que eu comprei para o meu apartamento foi a carranca. Carrancas são maneiras. É uma coisa que vem da gente. A gente às vezes nem lembra mais, é um assunto que ninguém nunca mais falou, mas quando passa numa situação parecida com a da história de terror que nossos avós ou nossas mães contaram, a gente lembra na hora do que é para fazer. Quando a gente fala de lenda, eu fico tentando procurar, algum medo real em que a lenda serviria para proteger de coisas reais, que no caso seria mais ou menos uma justificativa para abortos espontâneos, né. Então, tipo, a moça sofreu um aborto espontâneo, talvez foi a Swan que sugou a energia vital da criança, e ela não aguentou. Então seria, tipo, mais ou menos esse tipo de correlação. Não sei se faz algum tipo de sentido. Faz, porque, por exemplo, a lenda de Lilith mesmo, que na parte demoníaca, que Uhum, é um ser que caça crianças, então é uma explicação para a morte súbita do bebê recém-nascido e sim, também do sim. feto, né, da perda gestacional, abortos espontâneos. Exato, a própria lenda do vampiro, né, do vampiro no caso do Strigoi, né, quando a gente fala da Romênia, viu, Fê? É a mesma coisa também. As crianças morriam por causa de, enfim, frio, péssima péssimo saneamento básico, Aham. péssimas condições Má de vida, né, alimentação. foi o vampiro que matou, não É, foi o fato da criança é. dormir com cobertor fino de saco de batata no inverno de -30 graus Celsius, não, isso aí não. E se alimentando de sopas que não tem valor nutricional básico, é. Toma aqui ó, sopa de pedra. E assim, no frio eles colocavam os animais embaixo das casas, então enchia a Isso, casa de pulga e carrapato, então além de tudo a enchia criança estava exatamente. com verme, pulga, carrapato, mal alimentada, com frio, aí acorda a criança morta toda branca, pálida, praticamente exsanguinada, foi vampiro. Vampiro. Eu fico imaginando a Swang, Fê, entrando no tribunal, né, falando assim: "Senhor, eu não tenho culpa de nada disso. Eles encheram a casa de bicho, piolho e eu sou o culpado? Eu Uhum. sou o monstro". Ah, tá. Então, eu estava falando aqui, mas a almofada nas pernas ajudaria na circulação? Ou aí por isso Não, seria um método para afastar esse monstro de presságio? Então usar a almofada, apertar a almofada com as pernas faria algum tipo para mas esses repelentes eles não têm necessariamente. Correlação que eu fiz, Má, foi por Hum, por causa do ventre da mulher, né, por onde ela vai parir. Então coloca-se o sim, travesseiro lá para que ele não possa, entre aspas, sentir o cheiro. Já que a gente tá falando de um ser que é sobre-humano, né, Fê, ele poderia, por exemplo, ter um olfato extremamente aguçado. sim, sim, que não sim. passaria pela pele, mas tem a Isso, abertura para exato, passagem ali exato, do feto exatamente. depois, então seria tampar, faz muito sentido. Que eles sabem, e se o bebê sai por aqui, aqui tem um buraco 24 horas por dia, 7 dias na semana, então deixa eu tampar esse buraco aqui que ele não vai sentir o cheiro. Exato, exato. Não, é bem, tipo, simples, vamos dizer assim, na questão de Uhum. lógica, né, não parece uma Não, não, faz bastante É, sentido. sim. Não uhum. não que tenha uma aplicação prática, mas é uma Isso, foi coisa que tem uma exatamente o que eu lógica. pensei, Má. Aham. Exatamente o Eu que eu tô pensei, até mas ok. tentando puxar qualquer coisa prática que isso ajudaria, mas, tipo, a pessoa nem sabe que tá tendo um aborto espontâneo na maioria das Não. vezes. Não, não. Mm-mm. É uma coisa que realmente, né, também, tipo, qual é a sua
Fê, quando você machuca o seu braço, qual é a sua reação natural? Colocar a mão por cima do ferimento. Sim, é, Eu tentar eu acho que é uma estancar, reação meio né. isso, eu acho que é uma reação meio natural. Manila. Criaturas sugadoras de sangue estão devorando os rebanhos de animais na ilha de Cibale. Os moradores estão perplexos sobre que tipo de animal selvagem poderia deixar apenas as carcaças de suas presas depois de se alimentarem delas. O artigo publicado recentemente pela Manila Standard Today afirma que os fazendeiros estão ficando cada vez mais temerosos com a criatura, que ataca quando a lua está cheia, suga o sangue das suas vítimas e arranca os membros de animais como cabras. É um massacre contínuo de cabras que acontece com o surgimento de lua cheia quase todos os anos desde 2012. Até agora, mais de 200 cabras foram massacradas por esse assassino desconhecido, disse o prefeito de Cibale, Lamuel Cipriano. Os moradores acreditam que o responsável seja semelhante ao lobisomem mítico, uma criatura que ataca à noite e se transforma em animal de quatro patas. A ilha que supostamente abriga o lobisomem é remota e isolada da civilização, quando qualquer outra pequena ilha das Filipinas. Para chegar até lá, partindo de Romblon, é necessário viajar por 5 horas em um barco motor tipo Banca. A ilha fica mais próxima da principal ilha de Mindoro Oriental, de onde os moradores obtêm a maior parte de seus suprimentos. Não se sabe se a criatura caça sozinha ou em grupo, como fazem os lobos ou cães selvagens. Em um ataque ocorrido na última quarta-feira, 9 cabras pertencentes ao chefe da vila de São Vicente, o Piano Ebora, foram mortas. Antes disso, vários animais foram mortos na mesma localidade e na vizinha Poblacion. Ao todo, 27 animais foram mortos nas últimas semanas. Até agora, ninguém viu a criatura, e praticamente não tem evidências, exceto pelas carcaças. O folclore filipino é repleto de criaturas assustadoras do submundo. Durante o período colonial espanhol, o governo difundiu o mito do Aswang, na ilha de Panay, uma versão local da criatura metafórica devoradora de carne, parecida com uma bruxa ou espírito maligno do folclore europeu. Acredita-se que essa história tenha sido espalhada para evitar que os filipinos se rebelassem contra a administração colonial, já que os encontros clandestinos dos rebeldes costumam acontecer à noite. Outros veem semelhanças entre o animal misterioso que atacou as cabras de Cibale e o chamado chupacabra, uma criatura de 4 patas parecida com um cachorro, com caninos afiados capaz de rasgar a carne de suas vítimas, como um animal selvagem faminto e sugar o seu sangue. Isso de acordo com a Gulf News. Tem uma coisa que me pega muito quando a gente fala de lobisomens de lugares que não tem lobo. A gente fala de lobisomens no Brasil, sendo que no Brasil não tem lobo. Os nossos lobisomens são porcos ou cachorros. O lobisomem brasileiro é tipo, é um canídeo. Qual? Não sei. Então, qual não Indeterminado. É, sei. é o caramelos-homem, né? Exato. É porque o mais parecido que a gente teria com o lobo é o lobo-guará, né? E ele é um Sim. bichinho tão magrelinho, tão raquítico. Ele nem é lobo. Ele nem é lobo, cara. É, Não, ele ele nem nem é é lobo, ele lobo. tem só nome de lobo, exatamente. E nem tem lobo nas Filipinas. Se é um Aswang que se transforma em lobisomem, seria mais tipo um canídeo, né? Um homem-cão. Sei lá, podia Seria. ser, deixa eu ver que tipo de animal deve ter lá, um chacal, alguma coisa assim. Ou um cachorro do É, mato, estilo um cachorro do mato, alguma coisa assim. Alguma coisa desse tipo. Pumas, não sei nem se tem pumas, que é tão remota, né? Pra ter essas coisas que é mais Caramba, Fê, você continentais. desbloqueou um novo pesadelo em mim, cara, hein? O lincântropo de puma, cacete. Então, olha. Puma em si Não, já é um não, bicho gente. bem, né? Meu Deus. Fiquem sabendo que se eu for morta por um lincântropo de puma, minhas últimas palavras foram: psh, 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 aqui, gatinho, vem cá, Gatinho, gatinho. gatinho, aqui, gatinho. Tem o nome diferente de lobisomens canídeos e
lobisomens que se transformam em felinos. Eu sei porque eu já quase fiz uma pauta sobre, só não me lembro qual que é. Mas tem um outro nome e é muito forte na África, porque são as Isso. pessoas que se transformam em chitas. E tipo, quando eu li isso, me explodiu a cabeça. Em inglês, eles chamam de werecats, né? Werecats são os caras que viram, né? Hum. São gatos Que e tal. da Mas hora. você tá certo, tem um termo que é tipo termo que nem lincantropia, só que especificamente pra diferenciar esse tipo de transformações. Isso agora faz muito sentido, porque eu assisti um trechozinho de uma comediante, esqueci o país da África que ela veio, que ela acha muito estranho a gente ter gato em casa. Ela tava dando comida pro gato da namorada dela e rindo com ela mesma. "Ah, eu tô alimentando o feiticeiro, eu tô alimentando o Ah, feiticeiro." sim, sim, sim. Mas Tem agora essa isso faz lenda. bem mais Essa lenda é bem sentido. antiga, inclusive, dessa questão dos feiticeiros terem olhos de gato, né? Até no The Witcher aparece esse rolê. Tem uma coisa que me incomoda mais nesse relato, mas é Hum, quando tem assassinato em massa de animais. Principalmente, tipo, rebanhos inteiros que morrem. Quando parece algo tipo um sacrifício, né, Fê? Então, um uhum. sacrifício, ou tipo, o seu animal fez isso e deixa sangue sem vísceras e leva tudo embora, e que, tipo, ninguém consegue dar uma explicação pro animal que faz isso. Então, tipo, me quebra muito, porque aqui no Brasil acontece isso, no México acontece isso, nos Estados Unidos acontece isso, no mundo inteiro acontece isso, inclusive, tipo, nas Filipinas. Reparei agora que isso acontece muito em regiões que foram colonizadas por espanhóis. Então, tipo, aqui no Brasil, isso acontece muito lá no Acre e no sul do país, que são áreas de fronteira com os hispanohablantes. Nos Estados Unidos, é em regiões que historicamente eram mexicanas, que foram colonizadas por espanhóis. E agora Filipinas também tem esse mesmo tipo de lenda, e eles também, pelo que eu entendi, foram colonizados por espanhóis. Então, assim, a culpa é do espanhol, de alguma forma. É o espanhol que fica levando lobisomem por aí. Caramba, o que que Aham. você fez agora, Mar? A gente não precisa falar espanhóis, mas a gente pode falar de países lusófonos, né? Porque o Brasil foi Sim, Portugal e, tipo, sim. Uhum. acontece aqui em Minas, acontece no Nordeste, que também teve. Eu acho que no Nordeste teve influência De espanhóis e holandeses. é, Uhum. espanhóis e holandeses. Então, tipo, cara, que correlação bizarra. Muito fora da caixinha que faz sentido. Se a gente quiser ser mais preciso ainda, Fê, a gente pode falar que os europeus só levam problema por aí, entendeu? Só. Aí, ó. Pelo menos eu vejo assim, né? Dos estudos que eu fiz, que eu gosto muito de biologia, tá ligado? São poucos animais que têm esse hábito de esviscerar e deixar. Só matar os bichos e, tipo, esviscerar eles, só pegar os órgãos moles, esse animal provavelmente era carniceiro. Teria, tipo, Uhum. Uhum. um hábito diferente, né? Que encaixa dentro da história do que a gente ouve do Do açougue, né? chupacabra, né? E do chupacabra também, porque a gente falou aqui que ele faz, ele usa lá o tubo dele, né, a língua Uhum. em forma túbica dele, pra sugar os interiores, que são, né, os órgãos moles. É bem interessante fazer essa correlação aqui. Por curiosidade, eu fui dar uma pesquisada de animais carniceiros que tem na Filipinas, né? Mas eu acredito que uma águia não faria isso, que águias e corvos que são os únicos carniceiros que tem por lá. Então, tipo, com que estamos lidando? Não, muito pior, né, se essa criatura voa também, é um novo tipo de pesadelo desbloqueado, Fê. Com certeza. É muito justo eles terem medo dessa criatura. Justíssimo, justíssimo. Nossa. Tá certo, Filipinas tem morcegos gigantes. Mas eles são frugívoros. Será que é uma espécie que caiu pra hemofagia e Cara, pode ser, né, cara. Darwin explica, viu, Fê? A gente vai adaptando o pessoal aí. ah, então, às vezes. É uma possibilidade. Isso é, cara, é muito engraçado, isso principalmente por não conseguir definir exatamente, né, que tipo de animal tá fazendo, eles acreditarem, eles terem mais crença deles serem, como eles falaram ali, lobos ou cães selvagens, mesmo sabendo que não existem lobos lá, né, sabe assim? Cara, mas é aterrador isso aqui que tu falou, cara, eu fico imaginando, é porque é uma quantidade muito, muito grande, 200 cabras, 27 animais que foram encontrados nas últimas semanas, cara. Tem uma explicação que pode ser, tipo, o motivo disso, que eu acho que deixa pior, talvez, que seriam os humanos. Oh, nossa, né, cara, que é o pior animal possível, né, cara, é real, É, é. Que é aquilo que a gente falou dos cultos ali, que eu estava te falando, né, de sacrifício, né. Podem ser pessoas malucas fazendo, sim, sacrifício de animais, por que não? É uma possibilidade, né.
Eu vi um Aswang. É uma criatura mitológica das Filipinas. Essa é a minha história. Aconteceu em dezembro, há muitos anos, nos anos 90. Eu esqueci quantos anos eu tinha, porque isso foi há muito tempo, e eu ainda era bem jovem quando aconteceu. Acordei por causa da luz. Minha tia estava se arrumando para ir à igreja. Já eram 5 da manhã. Fingi que estava dormindo, porque se ela percebesse que eu estava acordado, ia me levar junto para a igreja. Minha tia saiu e apagou a luz, mas eu estava com muito medo naquele momento. Eu não sei porquê, mas eu não conseguia me livrar de uma sensação estranha. Então eu liguei a luz de novo. Meu irmão e eu estávamos dormindo do lado oposto da janela. A cortina estava aberta, mas tinha uma tela para os mosquitos não entrarem no quarto. Coloquei o cobertor por cima da cabeça porque eu estava com medo. 5 minutos depois, eu comecei a sentir muito calor e eu estava suando por inteiro. Então eu tirei o cobertor da cabeça. Meus olhos, de repente, se voltaram para a janela. Sabe, quando alguém está te encarando e seu cérebro detecta isso, e você olha na direção da pessoa mesmo sem saber? De qualquer forma, o que eu vi na janela me deixou de queixo caído. Vi um ser humano pendurado do lado de fora da nossa janela. Os olhos estavam vermelhos, injetados de sangue, e o rosto coberto de pelos. Não consegui identificar quem era por causa dos pelos, mas tinha uma aparência feminina. Quando ela percebeu que eu a vi, voou imediatamente. As asas cobriram toda a janela e elas bateu com muita força. Não tem como aquilo ser um pássaro comum, porque o bater das asas era muito pesado, como se fosse uma pessoa voando. Também não tem como ter sido uma pegadinha, porque estávamos no segundo andar. E o nosso segundo andar é muito... Nem uma escada de aço alcançaria, de tão alto que é. Então é impossível. Simplesmente impossível. Não há postes perto da nossa janela, nem árvore, coisa do tipo, para que alguém conseguisse escalar e espiar. Se eu não tivesse visto aquilo, seja lá o que for, eu jamais acreditaria na existência dele. Como dizem, é ver para crer. Até hoje eu me pergunto, eles são anjos caídos? O que são? Eu tenho tantas perguntas, mas nenhuma resposta sobre eles. Talvez só eles mesmos possam responder. Ou talvez nem eles saibam de onde vieram, já que, pelo que eu ouvi, essa história vem sendo passada de geração em geração. Seria parecido com um curandeiro espiritual ou um médium legítimo? A única coisa que eu pensei foi, ah, pronto, agora o bicho voa. Sim! É igual barata, né? A barata tá dela, você não se preocupa. Começou a voar. Assim, começou a voar, meu Deus do céu. Aí é outro nível de preocupação. Enquanto ela tá só andando, ela não é preocupante. Tá no segundo andar, super alto. Não tem como alcançar aqui. Pronto, o bicho voa. O Né? bicho voa. Eu acho que isso leva a mitologia do Aswang pra outro patamar, né? Porque agora você não Sim. tá nem seguro. Falta só nadar. Mas eu acho que se for virar alguma coisa seria um crocodilo. Mas É, cara, imagina, Fê, o pessoal começa a se mudar pra Lagoas, tá ligado? E daí aparece uma sonho crocodilo. Fala, meu Deus, esse bicho aqui se adapta a tudo? eu gosto de criaturas aladas. Eu acho que são boas criaturas que conseguiriam se esconder em lugares que a gente não consegue procurar de forma e de fácil acesso. De uma forma fácil de encontrar, porque pode ser uma encosta de uma montanha, pode ser numa caverna que você só vai por cima, por baixo. Ô, Fê, você sabe o que que me lembrou? Eu não sei se a Marina, a história dela, do jeito que ela tá contando e como ela descreve a criatura, e principalmente porque ela fala dessa questão de igreja, me lembrou aquela a Missa da Meia-Noite da Netflix. Aham. Eu Uhum. também lembrei da Mano, Missa da Meia-Noite. eu olhei e Essa falei, descrição. caramba, mano. Missa da Meia-Noite da Netflix, cara. Caramba. Puta série boa pra... Puta série boa. E, Nossa, cara, o muito boa. medo que essa pessoa deve ter passado, né, de ver. Porque assim, ela escuta, né, Marina? Você falou que ela escuta, né? Então, Sim.
Quando você ouve, eu não Ela sei ouve se a asa vocês já tiveram. batendo na janela. Exatamente. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de ter aí um quiróptera, um nosso amiguinho morcego, voando em cima de vocês. Sim, Maluco! É muito é agonizante. pavoroso. É muito agonizante. Fê, rato não devia ter asa, Fê. Rato não Então, devia ter asa, Fê. e eles não voam linear, né? Eles voam loucões, batendo em tudo quanto é lado. Exatamente, cara. Os caras não têm nem plano de voo, né, Fê? Você viu, Mar? O que perturba o Fê não é que é um rato que voa, é porque ele não tem plano de voo. Se ele Ele não voasse tem plano de certinho, não voo. tinha problema. É, você ficasse. Mas eles são fofinhos, eles são fofinhos. Deixa eu contar uma história rapidinha, daquelas se contar ninguém acredita. Eu moro aqui de frente pro cemitério, né? Eu acho que eu já comentei isso vezes. E Vila Velha é uma das cidades mais antigas do Brasil e tal, então tem essa aparência meio assombrada, minha rua. O que acontece? Sempre que eu chego de carro, eu não desço do carro. Eu, tipo, fico com a porta trancada, olho a rua e tal, pego minhas coisas e saio e entro direto pro apartamento. Por questão de segurança mesmo. Há uns meses atrás, eu devo ter comentado aqui de uma vez, vinha vindo um morador de rua, né? Aí eu falei, vou esperar aqui, porque eu não tenho dinheiro, não tava afim de interagir. E ele foi passando, a pessoa veio meio dançando pela rua, e meio dançando. De repente ele começou a assoviar. Um assovio bem fininho. Rick, eu juro pra você, eu não sei quanto, porque, né, tava escuro e o morcego é preto. Mas uns 3 ou 4 morcegos começaram a dançar em volta dele, tipo, passando pertinho do asfalto, dançando com o assovio do cara. E eu fiquei parada, Caramba. sabe aquela cena que você olha assim, pegar o celular e gravar? Porque eu não tava acreditando que eu tava vendo. Ele soltava ele tava assoviando, né, de um jeito, e os morcegos estavam respondendo esse assovio, ele dançava, desviava dele, mas ficava pertinho. E aí depois ele parou de assoviar, uns 2 metros pra frente ele parou de assoviar e continuou andando e os morcegos fora. E eu fiquei, caralho! Na porta do cemitério, assim. Caramba, o Uhum. cara controlava os morcegos usando Os morcegos, assovio? assovio, sim. É a Caramba! única explicação não sobrenatural que eu Maneiro, tenho pra isso. maneiro. Ele conseguiu fazer um assovio. Cara, muito, muito bizarro. Foi a coisa assim, mais E louca que eu já vi na minha vida. que, cara, nossa, muito, muito louco mesmo. Cava mandou uma mensagem falando da experiência com o morcego. Uma vez em outra casa, eu tava no meu quarto de noite e na minha janela só fechada no vidro teve batidas ritmadas. No início eu achei que eu tava louco, já que eu tava de fone. Mas aí até as calopsitas que estavam comigo pararam pra escutar e então aconteceu mais 2 vezes, até que eu só levantei e saí do quarto com os passarinhos e um medo na barriga que parecia que tudo caiu. Porque o problema era que a janela tava 5 metros de altura do chão. Tem onde alguém se apoiar ou bater alguma coisa. Caramba, bicho. É. Olha, Cruzes. Batida sem explicação é foda pra caralho. Dá mas olha, medo. Fê, eu não sei se eu prefiro não saber ou saber que nem a nossa, no caso, relatora aqui, né, do relato, cara, que ela disse que ela viu a criatura. Eu acho que, sabe assim, saber, não, tá, mas batido, não, mas foi só, sei lá, um fantasma dela. Olha, tem aquele monstro gigante batendo do lado, meu Deus, não era um fantasma, sabe assim? E com o Aham, rosto é. peludo e com o olho vermelho, bem, bem terrível. Ele difere um pouco dos Skinwalkers, né, por causa disso. Porque Skinwalkers, a característica são os olhos amarelos. Você sabe que é um Skinwalker quando você vê olhos amarelos. Se não for amarelo, não é Skinwalker. Pode ser qualquer tipo de metamorfo. Mas aí, nesse caso, eles têm os olhos avermelhados. Aí difere mesmo dos Skinwalkers. Sim. Sabe o que que me lembrou essa criatura aqui também que ela narrou? Exceto pelo que ela narra, eu imagino que ele tenha mais assim um formato que lembra mais morcego, né? Uhum. Mas Uhum. me lembrou muito, assim, da forma como ela fala do Homem-Mariposa. Você conhece o Homem-Mariposa, né, Fê? Sim, sim, o Sim, Homem-Mariposa. sim. Cara, É. nossa, a gente fez um cripto lá no Toca sobre Homem-Mariposa, que eu quero muito que você ouça e depois me diga o que que você achou, tanto você quanto a Má. Cara, que foi um bagulho muito massa de fazer e agora me bateu essa lembrança por causa desse relato dela, cara, falando que ela ouviu as asas, cara, e o pessoal que, tipo, vê e ouve lá o Homem-Mariposa é sempre, tipo, a desgraça, tá ligado?
E eu imagino que o Aswang também esteja correlacionado à desgraça, né? Porque uma coisa dessa não vem te avisar assim, Fê, você ganhou na Mega Sena. Não, não veio pra falar isso, né? Foi lá pra sugar a energia vital do cara, porra. Exatamente. Marina, você ganhou mais um dia de férias. Bônus, confete pra cima. Não, delícia. Nunca é pra trazer Não. boas notícias. nunca. Nunca. Esse encontro aconteceu em 2012, nas Filipinas, e até hoje, eu e mais 3 amigos não conseguimos encontrar nenhuma explicação. Tínhamos acabado de levar um amigo até o aeroporto, na cidade de Subic, e começamos a voltar para casa por volta das 16 horas. Morávamos a cerca de 3 horas de viagem dali, e por volta das 17 horas, quando o sol começou a se pôr e a escuridão começou a tomar conta de tudo, uma figura chamou minha atenção, pairando apenas alguns metros acima e às vezes ao lado do nosso carro. Parecia um humano pequeno, de corpo inteiro, com a pele negra e asas de morcego, com as pernas completamente fundidas como se fossem coladas uma na outra. Começou a aparecer em um lugar de Tarlac, uma província agrícola passando por cidades pouco povoadas com estradas ladeadas por árvores densas e campos de arroz que pareciam não ter fim. Meus amigos também viram, e nós não ficamos exatamente horrorizados com aquilo, mas sim cheios de perguntas. Por que aquilo estava ali? E o que afinal era aquilo? A criatura apenas pairava no ar e voava na minha carro, fazendo todas as curvas que fazíamos. Estava nos seguindo. Peguei o celular para tentar tirar foto, mas a escuridão impedia qualquer registro decente. Já estava quase completamente escuro e a criatura voava muito alto, reaparecendo apenas a uma distância suficiente para ser vista. Usei uma lanterna algumas vezes, mas ela era muito boa em evitar a luz. Ela era inteligente. Não queríamos provocá-la, então continuamos dirigindo. Meu amigo, que estava ao volante e via de vez em quando pelo do retrovisor lateral, mas apenas seguia dirigindo calmamente. O rosto da criatura era negro e parecia que todos os traços faciais estavam fundidos com a pele escura e emborrachada que cobria cada centímetro do corpo, pelo menos do que conseguimos ver à distância. O medo que sentimos se transformou em calma e eventualmente em algo quase cômico. Não conseguimos entender por que aquela criatura nos seguia. Às vezes ela pairava a meros 5 metros do carro e em outras sumia, de repente, no meio das árvores. Por algumas horas ela nos seguiu, até finalmente chegar à cidade onde a gente morava. E então simplesmente desapareceu. Havia 4 de nós no carro que vimos a criatura, e até hoje não encontramos nenhuma explicação convincente para aquilo. Sim, ela parou de nos seguir depois de algumas horas de viagem. Mas a verdade é que nós sabemos que ela ainda está por aí. E que, nesse exato momento, pode estar seguindo outra pessoa. Valha-me Deus, que isso? Cruz Bicho voando credo. desse jeito. Não, né? Não, né? Tô bem, né, Fê? Ficar em casa. Comer pipoca, ver Boa. uma Netflix. Tô aqui, Fê. Ah, e Não. nem em casa você tá de boa, né? Porque ela vai te evitar, ela voa. Obrigado, Fê. Eu ia dormir tão bem hoje. Mas se uma criatura tá me seguindo, eu não vou pra minha casa. Eu paro no hotel, na Faz beira da sentido. estrada. Eu paro na polícia. Se tá me seguindo? Não vou nunca pra onde é que eu Fiquei moro. imaginando o Fê Credo. abrindo a porta. Marina, você aqui de novo pela segunda vez. Tô trazendo pra minha casa. Por que será que? Mas Resolvi voltar e dormir na cidade. parece Ah, que o pessoal até comentou aqui no chat, mas parece que ela gosta de stalkear as pessoas, de perseguir as pessoas. Então, às sim. vezes é nessa perseguição que ela tá sugando um pouco da energia vital da pessoa. Sim, como um vampiro. Um vampiro astral, né? Tipo, um vampiro que É, se alimenta da energia. sim. No caso não só da energia que a gente pensa assim, como estamina, né? Como ímpeto, tipo velocidade, a minha vontade, mas assim, da alegria, né? Da vontade da pessoa. Tu vê ali que eles usam um termo, Fê, que ele fala assim que é quase cômico, né? Aham. Uhum. Ô, senso de humor da porra, né, Fê? Eu não ia achar nem um pouco cômico isso aqui, Fê. Nesse caso, talvez o cômico, será que não se traduz como curioso? Sabe quando
fala: "Ai, nossa, é tão engraçado". É uma coisa Ah, entendi, engraçada, só tipo que no aquele caso, isso, o cômico digamos assim. curioso. Entendi, entendi. Ah, Tipo, aquele senso de querer saber o que é que às vezes o desconhecido gera na gente, né, ele não gera só o Aham, medo, né, ele aham. desperta a nossa curiosidade, né. Entendi. Quando você fica uhum. tão fascinado que solta até aquele arzinho pela boca, tipo: "Ah, não é possível, não é possível que Sim, tem esse sim. trem seguindo a Não, gente". é mentira, né, que tem esse É, negócio é, voando aqui, não. até eu acho que chega à beira nisso daí. Tipo quando a pessoa se belisca, né, Fê, tipo: "Não, eu vou me beliscar", não, tô me beliscando, isso aí é sonho, né. Quase isso, tipo, o Cava falou que ia rir pra não traumatizar, mas é beirando mesmo. Assim, Hum, É, perseguindo o gente. carro, mano, pensa a velocidade que essa bagaça voava. sim, sim. Era Uhum. rápido, era rápido pra caramba. Mas Rick, meu muito obrigado por você ter aceitado participar nesse episódio com a gente. Eu espero que a Lenda do Aswang tenha mexido um pouquinho com você. Eu digo, criado uma curiosidade diferente de uma lenda que tá muito fora da nossa realidade, que é bem atípica, que é uma lenda que não é próxima da gente, então a cultura que é diferente da nossa, pessoas que é diferente do nosso estilo de viver. Apesar de que filipinos são parecidíssimos com brasileiros, mas é bem diferente no Sim. culturas. Cara, eu adorei. Primeiro, eu adorei participar. Muito obrigado, Má, por ter convidado. Muito obrigado, Fê, por ter convidado. Foi muito legal tá lendo aqui o relato. Espero que o pessoal tenha gostado do meu jeito de leitura. Eu dei ali 110% da minha pessoa para fazer ficar legal para vocês, para ficar uma entonação bacana. Já que a Má e o Fê leem tão bem, eu não queria fazer feio. Ah, que isso, ficou maravilhoso, Isso. viu? Uhum. Eu fico muito feliz em ouvir isso, Fê. Obrigado mesmo. O que eu acho interessante, Fê, é que vocês acabaram de entregar pra mim o próximo monstro na aventura da Marina, né. Já tá agora É tá isso que eu tava Uh! esperando mesmo. Eu tava torcendo por isso. esse vai ser o próximo monstro, o monstro metamorfo que é multifacetado. É isso, perfeito. Rola um dado, agora ele é um lobisomem. Rola o dado, agora ele é um morcego. Olha só, Porra. ele é quase cósmico, né? É quase cosmo, é praticamente Lovecraftiano, cara, no talo, com Uhum. certeza. Ó, eu fiquei muito feliz por vocês terem convidado, eu agradeço demais a oportunidade de aparecer. Gosto muito do Terror da Esquina, gosto muito da Má, uma amiga pessoal minha. Espero também que eu possa aí, voltar mais vezes e convido vocês também, Fê e Má, e Cibele também, que acabou não participando, gostaria muito de conhecer você, a participar um dia lá no Toca do Dragão, falando com a gente. De repente a gente faz um collab aí falando de mais coisas assustadoras também junto com vocês, Uh! ia ser muito legal. Faça o Tá muito feliz. convite que já tá aceitado. É isso aí. Rick, eu tô muito feliz de ter você aqui. Eu sinto ter demorado tanto pra acontecer esse mashup. Honrada mesmo. Espero que você venha mais vezes. Eu digo mesmo que foi fodástico, foi muito bom, deu pra gente conversar bastante. Abro aqui o espaço mais uma vez pra você fazer o jabá da toca. Fala aí pro pessoal onde eles te encontram. Você encontra hoje o Toca do Dragão nos principais reprodutores de podcast, eu sempre falo isso lá no nosso querido Toca. Você encontra a gente também no Facebook, no Instagram. Eu vou deixar todos os links com o Fê e com a Má para agilizar para eles, para eles colocarem aí na descrição para vocês acharem. E espero que vocês passem lá no Toca do Dragão e falem assim, ó, eu vim pelo terror na esquina, eu vou amar, vou adorar. Eu respondo todos os comentários, eu não estou brincando. Eu respondo todos os comentários que escrevem lá pra mim, então eu fico muito grato aí de quem possa conhecer também. E claro que eu fico muito feliz em poder dizer que o Terror da Esquina é um parceiro do Toca do Dragão. Ah, A que gente delícia fica muito escutar feliz isso. também. Vamos fortalecer essa parceria pra você estar mais vezes aqui com a gente. Eu gostei muito da participação também. Obrigado, Fê. Calma, pessoal. A gente tá em agosto. Agosto é mês de episódio duplo, como prometido pra vocês. Então, já já a gente volta. É isso aí, pessoal. Enquanto isso, cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau! Tchau.